nesta apresentação que eu aqui vos trago hoje, nestes slides introdutórios, eu vou procurar espelhar um pouco o que é que diria Keynes e o que é que diria Hayek. Dar-vos um bocadinho a perspectiva da macroeconomia, dos desafios principais que se vislumbram através da análise dos dados, e também a perspectiva da microeconomia, a perspectiva que eu efetivamente mais aprecio e que é o meu dia-a-dia. O primeiro slide que eu vos trago hoje é o slide que exemplifica onde estamos, ou que demonstra onde estamos hoje. Para compreendermos a economia portuguesa, temos sempre partido do momento presente. E o momento presente é este, que eu aqui vos trago. A barra tracejada a negro é a situação de Portugal, o PIB per capita português, numa base de paridade de poder de compra, face à média europeia. E aquilo que este gráfico nos mostra é que em 2018 o PIB per capita português estava 23% abaixo da média europeia. Hoje em dia só existem 7 ou 8 países que estão pior do que Portugal. E podemos contá-los, porque eles de facto são poucos. A Roménia, a Polónia, a Hungria, a Letónia, a Croácia, a Grécia e a Bulgária. Estes são os países que hoje estão piores do que nós. E nós, nos últimos 20 anos, não temos passado disto. Ou seja, mesmo com os últimos anos de crescimento acima da média europeia, largamente influenciado pelo comportamento das maiores economias europeias que têm estado numa trajetória de subperformance económica, não obstante esse crescimento acima da média nos tempos mais recentes, a verdade é que esta é a mesma posição relativa que nós evidenciávamos em 2001, antes de aderirmos de corpo e alma à moeda única e antes de entrarmos no chamado pelotão da frente. Ora, este é um gráfico que mostra os desafios que nós temos diante de nós e mostra que temos de ser muito mais ambiciosos na nossa política económica, na forma como as empresas se posicionam para apanharmos estes países que gradualmente nos têm vindo a ultrapassar e já não são apenas os países mais ricos, como o Reino Unido ou a Suécia. Não. Países que até aqui nós associávamos a níveis de desenvolvimento inferiores estão gradualmente a passar-nos. A Eslovénia já nos passou. A Eslováquia está ali quase. Malta já nos passou. A Lituânia. Chipre. A Estónia. Uma série de países. Não vale a pena nomeá-los. E, portanto, quando nós nos revelamos contentes com os últimos 2 ou 3 anos, temos é que nos revelar insatisfeitos. E parte da nossa insatisfação devia residir neste gráfico. Este é um gráfico que relaciona o PIB per capita português com a carga fiscal em percentagem do PIB. Os valores que aqui são apresentados são ligeiramente superiores ao que habitualmente aparece no debate público, simplesmente porque a carga fiscal aqui definida aparece como incluindo contribuições sociais atuais e importadas, ou seja, importadas que resultam de responsabilidades pensionistas que não estão devidamente financiadas com recursos públicos. Mas se retirássemos aquele detalhe, iríamos ter um gráfico semelhante. E o que é que este gráfico nos mostra? Mostra-nos que a carga fiscal em Portugal está cerca de 2 pontos percentuais do PIB do que deveria estar, atendendo à linha de tendência no espaço da zona europeia e atendendo ao nível revelado por países que evidenciam um PIB per capita semelhante ao nosso. E que países são esses? São os países do leste europeu que gradualmente nos vão ultrapassando, mas e que neste momento concorrem diretamente connosco também numa série de atividades industriais, nomeadamente, por exemplo, no setor automóvel. E, portanto, quando nós falamos na carga fiscal em Portugal e dizemos que a carga fiscal tem aumentado, é recorde, mas alto, ainda é mais baixa do que a média europeia. É mais baixa de um ponto de vista nominal, numa simples relação face ao PIB. Mas, se considerarmos o nosso nível de riqueza média por habitante, a pressão fiscal que nós temos em Portugal é muito superior àquilo que deveríamos ter. E, portanto, nós neste momento somos onerados com uma carga fiscal que, objetivamente, o nível de desenvolvimento do país não deveria suportar. O outro desafio estrutural que nós temos é este. Formação bruta de capital fixo. Aqui inclui-se investimento público e investimento privado. Estamos
4 pontos percentuais do PIB abaixo da tendência. Só a Grécia é que está pior do que nós. É a Grécia que acabou de sair de um período de depressão económica. E, portanto, este é um gráfico, é talvez a maior lacuna da economia portuguesa, uma base comparada, que sem evidenciar alguma melhoria de fundo, não vai permitir às empresas portuguesas reposicionarem-se numa escala de valor que lhes permita competir com outros países que ou já nos ultrapassaram ou que estão em vias de nos ultrapassar. Apesar de tudo, nem tudo é mau. E um aspecto onde, apesar de tudo, nós comparamos relativamente bem, diz respeito a este indicador, o investimento em investigação e desenvolvimento, em percentagem no PIB, onde estamos na tendência e com a revisão recente que houve dos dados do PIB feita pelo INE há uns meses atrás, há umas semanas atrás, estes dados até foram revistos em alta. Portanto, quando eu atualizar o gráfico, teremos talvez um valor ligeiramente acima do que temos atualmente. O desafio aqui é tirar da esfera pública o grande ónus da investigação e desenvolvimento em Portugal. Por outras palavras, em Portugal, ao contrário de outros países no espaço europeu, é o Estado que, sobretudo, financia e investe em investigação e desenvolvimento, e o desafio está em permitir que sejam as empresas a servir de motor, a serem o motor do investimento em investigação e desenvolvimento, para que as empresas possam aplicar esse investimento em coisas requisitadas pelo mercado e em coisas mais pragmáticas, o que nem sempre sucede ao nível da academia, que obviamente tem também todo o mérito, porque produz conhecimento que um dia pode ser comercializável, mas claramente as empresas têm sempre uma perspectiva mais pragmática nestas coisas. Portanto, esse é o desafio, sendo que, apesar de tudo, aqui nós não comparamos muito mal. Outro gráfico que mostra a posição relativa de Portugal face à Europa é o indicador da taxa de câmbio real efetiva. Ora, a taxa de câmbio real efetiva pode ser lida como uma relação entre os preços praticados nos setores transacionáveis, aqueles que estão expostos à concorrência internacional, e os preços praticados nos chamados setores não transacionáveis, aqueles que estão virados para a economia interna, aqueles que não estão imediatamente expostos à concorrência internacional. E aqui o que se pretende é que a taxa de câmbio real efetiva ande abaixo do índice 100, portanto, que apresente uma trajetória de desvalorização, significando isso que a competitividade externa da economia portuguesa melhora. Aquilo que tem sucedido nos últimos anos, mais recentes, é que há uma ligeira apreciação da taxa de câmbio real efetiva, que, apesar de não comparar mal com os outros países, mostra que gradualmente começam a surgir pressões internas em Portugal que estão a levar a alguma perda de competitividade externa. Obviamente, este gráfico em si não é especialmente preocupante, apenas serve para evidenciar que depois de anos em que os ganhos de competitividade externa foram pronunciados, estamos agora a entrar num novo ciclo e isso, obviamente, não obstante a comparação internacional, isto, obviamente, pode prejudicar a competitividade externa da economia portuguesa e a nossa posição internacional. Entrando agora um bocadinho no nosso debate. John Maynard Keynes, portanto, viveu entre 1883 e 1946, teve como principais obras a Treatise on Money e, obviamente, a Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro. O debate com Hayek surge com o primeiro livro, em que Hayek, que também se especializava em matérias sobre matérias monetárias, entra num debate, num despique com Keynes, mas é um despique que é largamente relacionado com questões metodológicas e, portanto, não dá asa a grande polémica. O grande despique, embora é menos direto do que o inicial, surge com a publicação da Teoria Geral. E é, de facto, a partir daquele momento em que começam a surgir duas perspectivas antagónicas sobre como gerir uma economia ou questionando até se a economia deve ser gerida. Keynes tem, contudo, um impacto essencial na forma como nós hoje analisamos a economia. E é nesse sentido que surge a célebre afirmação de Friedman, quando ele diz que we are all Keynesians now. O que é que ele queria dizer com isto? O que ele queria dizer era que as metodologias e as técnicas de análise de Keynes foram
comumente adotadas, genericamente adotadas pela comunidade dos economistas e, portanto, isso, de um modo geral, fez toda a comunidade da área de economia, das ciências económicas, keynesianos. Obviamente que, à medida que novas ideias vão surgindo e que, à medida que o despique entre a Hayek e Keynes vai se intensificando, começam a surgir as contraposições e as diferenças de argumentação. Mas ainda hoje, e este é o aspecto que é essencial a sublinhar neste ponto, ainda hoje nós utilizamos boa parte da ferramenta metodológica que nos foi trazida por Keynes. E que ferramenta metodológica é essa? Começo com a produtividade total de fatores, que não sendo um conteúdo produzido por Keynes, é produzido pelos seus seguidores, nomeadamente por um economista chamado Solow, que introduziu a temática da produtividade total de fatores. O que é a produtividade total de fatores? Basicamente, a teoria económica hoje em dia aceita que o crescimento económico é induzido por 3 fatores. O fator trabalho, ou seja, à medida que temos mais pessoas a trabalhar na economia, temos mais possibilidades de produção. O fator tecnologia, que diz respeito à acumulação de capital. E depois, por fim, o chamado resíduo de solo, que está ali, é o A, que traduz a forma como a acumulação de capital e o aumento do fator trabalho resultam em ganhos de progresso tecnológico. De que forma é que mais trabalhadores fazem melhor uso da tecnologia existente. E aquilo que temos nos últimos anos em Portugal é algo que nos deveria suscitar a preocupação. Porquê? No longo prazo, portanto, nos últimos 16 anos, temos um crescimento do PIB, uma taxa de crescimento anual média de 0,5%, com ganhos de produtividade, portanto, capturando o progresso tecnológico, ou seja, isto é a situação normal. Tipicamente, o resíduo de solo tende a acompanhar o crescimento do PIB, mas depois temos situações opostas. E eu gostava de me centrar no que se tem passado nos últimos 5 anos, portanto, 2014 a 2018. Aquilo que sucede é que o PIB voltou a crescer, depois de ter afundado no período de crise que nós associamos ao período de intervenção da Troika. O PIB volta a crescer a uma taxa média anual de 2,1%, fortemente suportado pelo crescimento do fator capital, acumulação de capital, do setor privado, porque o investimento público, como nós todos sabemos, está nas lonas. Houve um aumento também do fator de trabalho, da população remunerada, porém, o que sucede neste exercício, neste Accounting Growth Exercise, é que verificamos que, sendo o resíduo de solo igual ao crescimento do PIB menos os outros 2 fatores, temos que não houve captura de progresso tecnológico num cenário, numa situação em que quer o fator capital, quer o fator trabalho aumentaram. E isto devia nos preocupar, porque significa que Portugal está a crescer abaixo do potencial, significa que Portugal não está a conseguir capturar ganhos de produtividade que levarão a que a economia portuguesa se possa posicionar noutro patamar de valor acrescentado. Obviamente que a produtividade multifatorial, pela sua natureza extremamente académica, é muitas vezes contestada porque pode variar em função dos critérios que adotamos. E para isso convém, obviamente, conjugar esta análise com outro tipo de análise. E outro tipo de análise que nós podemos fazer é perspectivar a produtividade que está simplesmente associada ao fator trabalho. Ou seja, onde antes tínhamos a produtividade total de fatores, agora passamos a medir o crescimento do PIB em função do número de pessoas empregadas, da variação do número de pessoas empregadas, com a produtividade do trabalho, que na prática reflete a variação do PIB em volume em função do aumento do número de pessoas empregadas numa economia. E aquilo que nós temos nestes gráficos, nestas colunas, indicam-nos que, a exemplo do que estava implícito no exercício da produtividade total de fatores, também aqui verificamos perdas de produtividade, ou seja, temos um crescimento do PIB, mas um crescimento superior da população empregada. E, portanto, na prática, há uma produtividade decrescente do fator trabalho, corroborando, portanto, os dados anteriores, e que mostra, mais uma vez, que a economia portuguesa está a crescer, mas está a crescer num padrão de baixa qualidade. E isto, mais uma vez, é um fator que nos devia preocupar, porque é um fator que vai fazer com que nos mantenhamos
na mesma posição relativa que vimos no primeiro slide, com tendência até a diminuir essa mesma posição, ou a ver diminuir essa mesma posição. Salários reais. Temos nos últimos aproximadamente 20 anos um crescimento do salário nominal idêntico ao índice de preços no consumidor, portanto, na prática, tivemos um crescimento nulo dos salários reais. É por isto que a nossa qualidade de vida não aumentou significativamente. Temos, apesar de tudo, neste longo prazo, um crescimento da produtividade de trabalho que excede a variação dos salários reais. É o cenário que desejavelmente queremos ter, porque nós queremos que a economia apresente um cenário em que uma evolução, em que a produtividade aumenta a ritmos superiores ou iguais ao crescimento dos salários reais. Mas, nos últimos anos, o que verificamos é um crescimento dos salários reais com uma diminuição da produtividade do trabalho. E, portanto, o que este gráfico aqui nos mostra, mais uma vez salientando a perda de produtividade do trabalho, é que o crescimento dos salários reais não está sustentado no perfil produtivo ou na capacidade de beneficiar das condições de produção da economia portuguesa. E isto é um desafio, mais uma vez, porque este cenário mostra uma condição de insustentabilidade que, se for mantida durante muito tempo, vai levar a que, mais cedo ou mais tarde, haja uma convergência à bruta, no sentido de ou os salários diminuem ou a produtividade tem necessariamente de aumentar. Ora, como a produtividade é reflexo de vários fatores e é um processo de transformação relativamente lento, o mais provável é que no cenário à bruta sejam os salários a diminuir e não a produtividade necessariamente a aumentar. E, portanto, esta é outra mensagem de cuidado e de cautela que eu gostava de deixar. Indo para o exercício que foi imortalizado por Keynes. O PIB, aquela velha expressão que vimos no vídeo de PIB, o Y igual ao C mais I mais OG, mais o X menos M. Temos que a economia portuguesa nos últimos anos, desde 2002, tem estado fortemente dependente do consumo privado, que continua a ser a maior componente do PIB, e sobretudo das exportações. Portanto, vemos que o consumo privado, em termos reais, tem aumentado ligeiramente acima do PIB e que as exportações é que têm sido o grande motor do desenvolvimento em Portugal. Inversamente, aquilo que observamos é que o investimento é o principal desafio, obstáculo ao desenvolvimento da economia portuguesa, porque tem diminuído. E que investimento? Sobretudo o público. Portanto, temos aqui o investimento total, que tem diminuído a uma taxa média de 1,6% ao ano e fortemente influenciado pela redução do investimento público e com apenas um ligeiro aumento do investimento privado. Este é um padrão que nós observamos em qualquer destes períodos e, de facto, no período mais recente, o que vislumbramos é um crescimento mais acelerado do PIB, mais uma vez suportado pelo crescimento do consumo privado e, neste caso, pelo investimento privado e também pelas exportações, sendo que, e voltando à questão da competitividade externa da economia portuguesa, vemos neste período mais recente as importações a crescerem mais do que as exportações. E, portanto, é uma questão de tempo até que possamos ter problemas novamente de balança de transações correntes ou balança corrente e que reflete aquele gráfico da taxa de câmbio real e efetiva onde se vislumbra uma ligeira perda de competitividade externa da economia portuguesa. O PIB e o Estado. Começamos a entrar nos multiplicadores. Começamos a entrar na solução de Keynes para sair de situações de menos ou de menor crescimento económico. Este é um gráfico que pode parecer confuso numa fase inicial, mas que espelha várias mensagens muito importantes. Por um lado, a mais importante a meu ver, temos que a carga fiscal em Portugal tem crescido sistematicamente a ritmos superiores ao PIB nominal. E é isso que explica que em rácio do PIB tenha vindo a aumentar. No longo prazo, portanto, entre 2002 e 2018, a carga fiscal aumenta a um ritmo anual de 3,3%, em termos nominais.
superior ao aumento nominal do PIB, que foi de 2,5%. E superior também ao aumento da despesa pública, que foi de 2,4%, fortemente influenciada pelos anos mais recentes. Porque se nós tivéssemos aqui um gráfico, umas colunas referentes ao período de 2002 a 2008, iríamos ter níveis de crescimento da despesa pública muito maiores. E, portanto, desta informação toda, a primeira leitura que eu retiro é que a elasticidade da carga fiscal face a variações do PIB tem sido muitíssimo alta. E é esse indicador que nós temos nesta bolinha que aparece aqui. Portanto, na prática, cada ponto percentual de aumento do PIB leva a 1,4 pontos percentuais de aumento da carga fiscal. Aqui, neste período longo. Neste período aqui, 2,3. E neste período aqui mais recente, 1,2. Okay? E isto é algo que nos deve fazer refletir. Deve-nos fazer refletir que, no sentido de que, por um lado, a máquina fiscal é cada vez mais eficiente e eficaz a cobrar impostos, e, por outro lado, que o Estado está sistematicamente a pedir aos contribuintes uma maior responsabilidade fiscal pela despesa pública e pelos déficits orçamentais e pela dívida pública que têm sido incorridos nos últimos anos. A segunda mensagem que eu gostava de transmitir é a seguinte. Do mesmo modo que nós podemos calcular a elasticidade da carga fiscal face a variações do PIB, podemos também calcular a elasticidade do PIB face a variações da despesa pública. E o que nós observamos é muito curioso. É que a elasticidade, que é um conceito diferente do multiplicador, é muito baixinha. Ou seja, a despesa pública não tem sido eficaz em proporcionar ritmos de crescimento do PIB mais acelerados. Pode ser num ano ou noutro, mas numa perspectiva de médio e longo prazo não tem sido o caso. E isto é muito interessante, porque isto na prática põe em causa a teoria de Keynes, obviamente num curto espaço de tempo, numa situação com as suas idiosincrasias, certamente, mas permite antecipar que afinal o multiplicador associado à despesa pública não é assim tão elevado quanto isso. E mais, temos que neste período recente o crescimento do PIB, em termos nominais, portanto, volume em volume mais a componente de preços, foi muito superior a médio e longo prazo e foi, obviamente, muito superior a este período, que também com as suas características especiais, de 2009 a 2013. E isto numa altura em que coincidiu com uma despesa pública a crescer ao ritmo mais baixo de que há memória nos últimos anos em Portugal. E, portanto, apetece dizer que este último governo, é certo que aquele período ainda apanha o último ano do governo anterior, que este último governo foi essencialmente não keynesiano, como seria eventualmente de esperar, mas talvez um pouco mais hayekiano do que os próprios gostariam de assumir. Obviamente, fortemente suportado um aumento sem precedentes da carga fiscal para cobrir os déficits, mas claramente não fazendo da despesa pública o motor de crescimento da economia portuguesa. E isto, de facto, é curioso, porque dá a entender, como eu disse, que este último governo tem sido mais hayekiano do que keynesiano, ao contrário do que seria de esperar. Mas temos um problema. E que problema é esse? É que a parte que o Estado deveria facultar em matéria de estímulo orçamental está a falhar. Quando Keynes disse que mais valia alguém pôr-se a cavar um buraco na rua do que não fazer nada, na perspectiva, né, assumindo aquela sua premissa de base de que a despesa de um agente económico é o rendimento de um outro, ele falava sobretudo de investimento público, programas de obras públicas. Ora, o que sucede é que a intervenção do Estado nos últimos anos tem sido sempre no sentido de reduzir o investimento público, tanto no longo prazo como nos períodos mais recentes. Obviamente, aqui há um ligeiro crescimento, mas é um crescimento muito incipiente face à despesa de capital, que na prática serve para cobrir buracos, quer de empresas públicas, quer também das empresas privadas que foram resgatadas, sejamos justos, mas mostra que o estímulo orçamental que Keynes um dia recomendou
não é aquele que depois é seguido na condução da política orçamental pelo Governo em Portugal. E é por isso, naturalmente, que nós vemos as dificuldades, hoje em dia, numa série de infraestruturas de natureza pública que estão, obviamente, sem serem modernizadas há muito tempo e que estão, naturalmente, a sofrer com este tipo de oscilação do investimento público. Porquê? Porque durante esse período de tempo se privilegiou a despesa corrente do Estado. O que me leva a este último quadro keynesiano. Nós temos mais ou menos Estado em Portugal? Depende da perspectiva. Se nós formos pela perspectiva da carga fiscal, temos cada vez mais Estado. 32% do PIB, em média, entre 2002 e 2018, mas numa rota crescente. Se nós formos pela perspectiva dos bens e serviços públicos, temos cada vez menos Estado, porque a despesa de consumo público tem vindo a diminuir. Obviamente, a despesa de consumo público inclui também uma componente salarial, salários do Estado, dos funcionários do Estado, mas mesmo se excluirmos essa componente, continuamos a ter uma evolução do consumo público estagnada ou decrescente. E, portanto, se somarmos a essa despesa de consumo público os valores do investimento público, verificamos que a despesa pública mais o investimento público, que é esta barra aqui, tem vindo a diminuir no período mais recente. E, portanto, nós temos, de facto, por um lado, cada vez mais Estado, porque pagamos cada vez mais impostos, mas depois a retribuição é cada vez mais baixa, o que leva a que este negócio, para o lado dos contribuintes, seja um negócio cada vez pior. E, mais uma vez, isto contradiz a ideia de Keynes, porque quando Keynes falava em estímulo orçamental, ele referia sobretudo a bens e serviços públicos e, mais ainda, a investimento público. Passando para Hayek. Portanto, Hayek viveu até 92. Curiosamente, foi Prémio Nobel em 1974. Portanto, quando nós festejávamos e incorríamos em alguns excessos revolucionários, Hayek ganhava o Prémio Nobel com as suas teorias em defesa do mercado livre e da livre concorrência. As suas principais obras são esta, The Road to Serfdom, portanto, O Caminho da Escravidão, e a Constituição de Liberdade, que, a título particular, é o meu livro preferido. Este é um livro muito datado, portanto, reflete muito a situação que se vivia no pós-guerra e o receio de Hayek, no sentido de que políticas que fossem muito intervencionistas pudessem resultar em novas tiranias. Acabou por ter razão, porque, de facto, aquilo que se observou na União Soviética acabou por lhe dar razão. Obviamente, também houve casos que não lhe deram razão, e o caso mais sintomático, mais paradigmático, é o caso dos países escandinavos, que, obviamente, cresceram em termos de despesa pública, em percentagem do PIB, a níveis que não se viu noutro lugar, e, apesar de tudo, mantiveram-se países democráticos, mas houve certos momentos em que a história lhe foi dando razão e em que autores ou economistas que outrora tinham sido keynesianos passaram a ser um bocadinho mais hayekianos e, portanto, procurando também perceber a economia de outra perspectiva. O que é que dizia Hayek? Hayek basicamente dizia que a economia não deve ser gerida. Portanto, Hayek dizia que o melhor que o economista pode fazer é criar as condições de contexto que permitam aos agentes da economia privada maximizar a sua produção. A ideia do jardineiro. Portanto, que o máximo que o economista deve fazer é cuidar do seu jardim, no sentido de que as flores possam crescer de modo harmonioso. E aqui, neste domínio, trago alguns indicadores da atividade económica em Portugal ao nível da microeconomia. O que é que nós observamos? Observamos que nos últimos 5 anos, portanto 2014-2018, temos que a atividade económica em Portugal tem vindo a aumentar, a melhorar. O volume de negócios das empresas, portanto, isto são dados escolhidos a partir da Central de Balanços do Banco de Portugal,
O volume de negócios das empresas tem crescido a um ritmo de 4,5%. Obviamente, aqui estamos a falar de dados agregados da Central Balanços, portanto, inclui multinacionais e microempresas, num ponto, num extremo ou no outro, mas tem vindo a crescer a 4,5% ao ano. E o resultado operacional, o EBIT, tem crescido uma taxa ainda maior. E, portanto, destes dois indicadores, retiramos que há um efeito de alavanca operacional, hoje em dia na economia portuguesa, que tudo o resto constante vai melhorar a rentabilidade final das empresas. Verificamos também que há uma redução dos resultados financeiros das empresas, ou seja, tornam-se menos negativos. Isto diz respeito, obviamente, não só à redução das taxas de juros, mas também à redução do endividamento que as empresas têm procurado desenvolver. E depois, por fim, a evolução do resultado líquido, que partindo de uma base muito baixa, tem melhorado significativamente nos últimos anos. Portanto, não obstante os desafios de natureza macroeconómica, que foram espelhados nos gráficos anteriores, a situação no terreno está a melhorar. A grande questão é que podia melhorar muito mais. A rentabilidade económica e financeira das empresas em Portugal tem também melhorado, naturalmente. Como eu disse, o volume de negócios tem crescido, o resultado operacional também tem crescido, e isso tem levado a que a margem EBIT, ou seja, os resultados operacionais em percentagem no volume de negócios, estejam neste momento a crescer a um ritmo superior ao que evidenciaram no período anterior. O mesmo sucede com o resultado líquido em percentagem do volume de negócios, não obstante termos em Portugal uma margem líquida das vendas muito baixa, 3,6%. Portanto, isto significa que os gastos das empresas consomem a diferença, ou seja, 96,4%. E, portanto, isto mostra, por um lado, que apesar de tudo tem havido alguma melhoria, alguma evolução, mas mostra também que a economia portuguesa está ainda muito vulnerável a choques externos e a choques de competitividade. Temos uma melhoria da rentabilidade operacional em percentagem do ativo, por outras palavras, rentabilidade operacional do investimento, e daqui decorre um outro efeito que é muito positivo para a economia portuguesa, que é o facto de, ao efeito da alavanca operacional, se juntar agora um efeito de alavanca financeira. E, portanto, quando combinamos um e outro, o que sucede é um aumento grande da rentabilidade sobre os capitais próprios. Como eu disse, no terreno as coisas estão a melhorar, mas podiam melhorar muito mais se nós, de um ponto de vista macroeconómico, estivéssemos a procurar uma outra posição em termos de cadeias de valor acrescentado. O VAB setorial mostra isso mesmo, mostra essas limitações. Temos um crescimento do valor acrescentado bruto por setor, portanto superior à média do período grande. A indústria é o setor onde o crescimento do valor acrescentado bruto mais tem sobressaído. Os serviços têm crescido em linha com a economia como um todo, faz sentido, os serviços são o maior componente da economia. A agricultura cresce menos e a construção também tem um crescimento muito reduzido, mas depois de um período de grande contração é natural que o crescimento apresenta as suas vulnerabilidades. Isto é o VAB. E o emprego? Ora, o emprego cresce mais do que o VAB, isso nós já tínhamos visto antes, daí a redução da produtividade do trabalho. E apresenta perfis diferentes consoante o setor institucional. O que nós vemos é que o crescimento do emprego está a ocorrer, sobretudo, nos serviços. E isto é um problema, porque, como veremos de seguida, este padrão conjunto, se nós combinarmos o VAB, que aqui está expressado a preços constantes de 2016, com as oscilações do emprego, chegamos ao VAB por trabalhador e o que é que nós observamos? Há uma perda de VAB por trabalhador na economia portuguesa no período mais recente, isto num contexto de crescimento económico muito acima da média, como temos tido nos últimos anos. E onde é que esse problema se sente mais? Precisamente nos serviços. Ou seja, a economia portuguesa está a crescer, mas mais uma vez está a crescer com má qualidade, porque estamos a crescer em setores de menor valor acrescentado
e estamos a apresentar deterioração de valor acrescentado bruto por trabalhador. Curiosamente, o único setor onde persiste, onde acontece o contrário, é na agricultura, mas aqui não necessariamente por aspectos especialmente virtuosos. Simplesmente porque, ao aumento do VAB, inferior ao conjunto da economia, há um grande decréscimo da empregabilidade. E, portanto, na prática, menos com menos dá mais. Naturalmente, e voltando agora à ideia fundamental da Hayek, de que os recursos e as poupanças vão em busca das melhores oportunidades de rentabilidade e não daquelas que são seletivamente escolhidas por entidades como o Estado, observa-se que, mediante este comportamento da economia portuguesa e aceitando como bom o critério do valor acrescentado bruto por trabalhador, como sendo uma referência para a rentabilidade futura de um determinado setor, vemos que os recursos estão a seguir esses setores. E o que é que nós vemos aqui? O saldo de empréstimos bancários, que é uma tragédia em Portugal. Nós temos em Portugal uma curiosíssima situação em que o PIB nominal, desde os mínimos de 2013 até aos dias de hoje, aumentou 25%, e o estoque total de empréstimos bancários implodiu 25%. Parte desse efeito tem a ver com as imparidades, que imediatamente destroem estoque de empréstimo bancário. Mas parte também tem a ver com o crescimento nulo ou decrescente do novo estoque de crédito durante este período de tempo. E mas os banqueiros não são tolos, porque eles estão precisamente a aumentar o crédito, ou seja, a afetação de recursos, que por sua vez derivam de poupanças, porque são as poupanças nos bancos que permitem a base de depósitos que depois são transformados em ativos, e estão a direcionar esses recursos para a agricultura. É o único setor institucional em Portugal onde tem havido aumento de empréstimos bancários. É verdade que a partir de uma base muito baixa, mas na margem é o que está a suceder. Em todos os outros setores, vemos que há um decréscimo de empréstimos bancários. Uma parte, como eu disse, tem a ver com as imparidades, outra parte tem a ver com a menor concessão recente de crédito. E este é um problema que vocês aqui na Madeira sentem com especial propriedade, porque, como vemos neste quadro, a Madeira é a região do país mais prejudicada por esta evolução bancária. Temos uma contração do saldo de empréstimos bancários em todas as regiões do país, nos últimos anos, mas a Madeira é claramente onde o comportamento tem sido pior. Estamos a falar de estoques, saldos de empréstimos bancários, estive ontem a ver os números, de 3.500 milhões de euros para 1.700 milhões de euros aqui na região autónoma da Madeira. Crédito às empresas.